Beleza, pessoal do YouTube, mais uma vez estamos aqui de volta e vamos fazer um pequeno estudo aqui sobre torno caseiro. Na verdade, estou falando porque já estou no terceiro torno e esse terceiro torno, na verdade, o funcionamento ficou muito bom, a ponto dele tirar 11 milímetros de um só passe, cortar uma bengala de moto num só passe, como eu tenho vídeo aí no YouTube. E eu quero passar umas dicas aqui para vocês sobre como fazer barramento, sobre o que você deve fazer e o que não deve fazer, porque tem muito material que o pessoal usa aí, material de primeira linha, como chapa de 20 milímetros, né? Chapa de 3/4 e o torno no final não tem um funcionamento bom. Mas é simplesmente porque as pessoas não sabem aplicar o material no local certo. Então vamos lá. Primeiro o cabeçote. Não, vamos primeiro pela base. A base, se você for usar uma viga aí ou viga H, como eu fiz aqui até um riscozinho aqui. Nós estamos aqui, essa viga é a viga H, essa a viga I. Então você vai usar, um conselho meu, por experiência, né? Já é o terceiro torno e os outros, até porque o segundo torno também usei a viga no estilo H, né? Mas ali o problema do funcionamento dele nem foi isso aí, já foi outras coisas. De não ter funcionado tão bom feito esse agora. Apesar que esse também tem suas fragilidades, porque por falta de material, por exemplo, eu não usei o material que eu gostaria de ter usado. Mas vamos lá. Você pega uma viga dessa aqui, ela tem de parede aqui, ó. Ela vai ter quase 11 milímetros. E aqui no meio ela vai ter 5,16. Então ela é bem frágil aqui no meio. Aí o que acontece? Muita gente usa nesse estilo aqui, ó. No estilo I. Aí quando você coloca aqui, ó, os pontos de apoio do carro transversal em cima dessa aba, com certeza vai dar uma baita vibração. Você não vai conseguir usinar que preste. Você vai ter muito problema de quebra de ponta de ferramenta. Então, nesse estilo aqui você não vai ter tanto, porque a rigidez da parede é muito grande, como na largura aqui, ó. Essa largura aqui você vai aproveitar ela todinha, que ela não vai ter essa tendência de fazer isso, ó. Nesse caso de você usar uma viga, se você puder encontrar uma de 5/8 de parede, que tenha pelo menos 10 milímetros no meio, melhor. Quanto mais grosso, melhor, né? Mas geralmente as pessoas usam isso aqui porque sai mais barato, né? É mais fácil, já é um adiante para a base do torno. Beleza. Mas aí o que acontece? Então, digamos que você esteja usando essa viga que eu estou usando aqui, daí você dá um jeito de arrumar uma chapa para você colocar embaixo aqui, ó. Fechar ela totalmente aqui embaixo. Lembrando que tem que fazer os furos para o material, o cascalho cair, né? Os furos, pode colocar tubo, tudo. Ali naquele meu ali eu fiz tudo na pressa, não tem acabamento. Ele tem um funcionamento bom, porém não tem acabamento. Mas, para mim, o que eu estava querendo no momento era que ele funcionasse, que eu estava precisando bastante. Então, quem vai fazer com pressa não tem acabamento. Mas quem está fazendo para brincar com ele, por exemplo, você tem todo o tempo da vida. Então, você fecha embaixo aqui, galera. Aqui em cima, na ponta da viga, você procura colocar pelo menos uma chapa aí de 3/8 ou de meia, de 5 milímetros de largura aqui em cima da coisa, que é para ele ficar fechado para dentro aqui, como no estilo do meu, como vocês têm visto aí no meu, para poder você parafusar o sistema de prisma aqui, justamente para que você possa colocar o contraponto apoiado no meio e ele não tomar o espaço aqui, galera. Essa ponta aqui, se você não colocar o contraponto deslizante pelo meio, ela vai bater aqui e você vai ter problema de usinagem, que ele não vai conseguir alcançar o total que a gente gostaria. Aí vai ter que rodar isso aqui para frente para ele ficar mais distante daqui, é onde ele vai perder também a rigidez. E eu aconselho que vocês sempre usinem com esse contraponto recuado e apertado a trava. Então, beleza, até aí vocês estão vendo que essas dicas aí são super importantes. Aí no caso o carro vai encaixar até aqui, ó, até esse giro aqui, galera, ó, por dentro do barramento. E aí, os prismas do carro transversal vai ser mais para cá da chapa, né? Vai ser quase na quina aqui. Aí você vai ter um excelente resultado. Aqui, galera, vocês usam uma chapa pelo menos de 5/8, essas duas paredes aqui, ó,
Porque aqui, quando a ferramenta está fazendo pressão aqui, galera, aí a tendência é essa chapa daqui virar um efeito mola. O que acontece? Vai vibrar, vai quebrar a ferramenta. Então, aqui de lado, na frente, por trás e por cima, você pode usar uma 3/8, tranquilo. Beleza. Mas essas duas paredes aqui, onde vão pegar os rolamentos, vocês usam pelo menos de 5/8. E cabeçote fixo, pessoal. Soldado, tudo no barramento, tudo direitinho. E faça as bolachas de assentamento, de rolamento parafusado aqui. Faz uma furação maior que o parafuso que você vai usar nas duas partes, atrás e na frente da placa, justamente para você ter conseguir centralizar essa placa com relação ao barramento 100%, que é o caso que eu fiz no meu. Com relógio comparador você não vai ter problema. Eixo, usa um eixo de parede grossa, pessoal. Quanto mais grosso o eixo, por exemplo, eu estou usando aqui uma placa de 200 mm, estou usando um eixo de 60 externo e 47 interno. Daí ele está tendo mais de 5 milímetros de parede, acho que 1/4 por aí. Então ele vai ter bastante resistência. Outra coisa, não deixa aberto aqui, galera. Ó. Tem gente que usa essas duas paredes aqui, só de uma cantoneira aqui, outra aqui, tal, faz aquele e deixa livre aqui, ó. Com certeza vai quebrar a ferramenta, vai dar problema. Já estou fazendo esse estudo aqui, galera, mas eu sei que não vai dar tempo para a gente explicar tudo que está aqui e tem mais coisa para fazer. Porém, isso aqui a gente vai dar uma sequência de vídeo aí, não sei, 2, 3 vídeos, para que vocês tenham uma facilidade de fazer o torno de vocês e não desperdiçar material. Então, galera, ó, aqui, o sistema T que eu usei, por que eu usei? Porque em lugar nenhum a gente vai ver uma mesa que tem 3 pernas em falsa. Então, quando você tem esse sistema aqui, de forma nenhuma você vai ter um balanço do carro, no caso. Ele vai estar preso aqui e aqui e aqui. Por exemplo, é uma peça mais estreita aqui. Até você pode fazer o sistema agarrar, porém você faz um ponto mais alto aqui no meio e por baixo, para que ele tenha para que fique em três pontos de apoio. Por quê, pessoal? Porque quando você tem os 4, como a gente está fazendo um torno caseiro, não está levando em retífica, a gente não tem como planar 100%, com certeza a gente vai ter um problema. E para vocês terem uma ideia, 1/100 a gente não enxerga, mas 1/100 de diferença entre pontas aqui, a gente vai ter um sistema manco, ele vai ficar manco. E nesse sistema, a distância entre uma ponta e a outra, se essa daqui ficar em falso, ou essa daqui, ou essa, então vai ficar com uma diferença muito grande com relação a se fosse 3 pontos. Aí você vai ter um carro balançando e quebrando a ponta da ferramenta. E uma usinagem péssima. Então por isso eu aconselho fazer dessa maneira aqui, porque a gente não vai ter esse problema. Outro caso aqui, no meu caso eu usei somente um ponto de prisma na barra de cá e na de lá só ponto de apoio. A chapa lisa que eu usei aqui, que ela, acho que ela é de 8 milímetros, é 7. Eu usei tanto para o contraponto como para o ponto de apoio daqui, ela lisa, e só o ponto de apoio de regulagem por baixo dela, que na verdade aqui tem 5 pontos de apoio e não 6, que se tivesse o outro prisma lá seria 6, né? No caso o prisma aqui, galera, ó, seria um ponto de apoio aqui, outro por baixo. Nada de fazer aqui de lado, pessoal, ó, de lado aqui do barramento, ponto de regulagem, a menos que você esteja fazendo como algumas pessoas fazem aí, que eu não aconselho por isso. Que eles usam esse estilo aqui, usa o carro já arrastando aqui em cima, não usa nada aqui, não faz prisma, não faz nada aqui, aí faz uma regulagem de lado aqui, outra por baixo e o carro em cima, beleza? Aí tudo bem, mas no caso de você fazer prisma, não necessita de maneira nenhuma de você fazer nada de lado, porque se você fizer, vai tirar o efeito prisma, o qual é o que mais dá resistência ao torno. Então, galera, aí vamos lá. O sistema de rabo de andorinha, você não pode deixar, suponhamos que estamos olhando aqui o carro superior ou o carro transversal, que o sistema é o mesmo. Isso aqui é a base de baixo, isso aqui é a mesinha de cima, por exemplo. Esse sistema é o sistema original de torno. Então você tem que deixar esse ponto aqui arrastando aqui, e esse, e aqui, ó, e aqui. Porém, esse meio aqui você não pode deixar, senão ele vai fazer efeito mola e vai quebrar a ferramenta. Então é fundamental isso aqui, ó. Isso aqui, assentar aqui, ó.
tanto nesse carro aqui, como no carro superior. Não pode sair disso aí. Se você sair, com certeza você vai ter um baita problema. O vídeo já está com mais ou menos 10 minutos e aqui a gente tem muito problema para postar, galera. Então, eu acho que tá bom de encerrar por aqui. Depois a gente dá continuidade. Eu vou desenhar mais algumas coisas de necessidade para que a galera possa ter uma facilidade. Porque, galera, esse torno aqui, para vocês terem uma ideia, eu gastei acho que a metade do tempo que eu gastei no segundo torno. Por quê? Porque aqui eu já estava com experiência, aqui eu já usei, já fui direto ao ponto, entendeu, galera? Já fui direto ao ponto, então eu adiantei muita coisa, foi muito simples de fazer. Eu vou adiantar outra coisinha aqui. Por exemplo, aqui o prisma, galera, ó. Esse prisma aqui é parafusado, ó. Esses dois pontinhos, suponhamos que é parafusado. Uma chapa em cima e o sistema A montado em cima do prisma. Esses dois parafusos pega aqui, galera, ó. Um aqui e outro aqui, ó. No caso, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui eu vou ter uma centralização 100% com relação à usinagem transversal da placa. Eu não vou ter usinagem cônica, no caso de usinar um disco de freio, coisa assim. Porque aqui eu vou conseguir deslocar esse carro para lá, para cá, com os furos sendo maior que os parafusos. Justamente para isso, já feito, já preparado para isso. Vocês vão ter bastante facilidade de fazer isso aqui, porque vocês vão fazer fora. E quando você vai fazer ele soldado, como no caso do original já é usinado tudo inteiro, você vai ter mais problema, você vai ter que alinhar tudo aqui. Mesmo assim, quando solda, às vezes não fica o resultado que você quer. Às vezes fica meio troncho, aí leva você soltar toda a solda de novo. É uma dor de cabeça, pessoal. O primeiro eu fiz assim, sei, foi dor de cabeça. Então, eu aconselho que vocês adiantem nessas partes, assim, que com certeza vocês vão ter um resultado excelente. Então, galera, eu vou parar por aqui. Talvez amanhã eu faça outro vídeo para dar sequência aqui a essa série aí, galera. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Pode estar comentando alguma coisa aí, pode estar perguntando aí nos comentários que a gente responde, pessoal. Valeu!